Oremos mais uma vez ao Senhor e supliquemos a sua bênção para este momento tão importante em que o Senhor nos consagra por sua palavra e por seu Espírito. Senhor, nosso Deus e Pai, nesta hora em que o Senhor mesmo nos preparou para receber a tua palavra, nos dirigindo e nos conduzindo até este momento, rogamos a tua bênção, Senhor, para poder recebê-la, entendê-la. Senhor, nós temos desafios todas as vezes que nos deparamos com o teu santo e bom livro. Por ser um livro antigo, por falar de verdades tão profundas e antigas, homens como nós, vivendo neste tempo, enfrentam grandes barreiras e abismos temporais, de entendimento e interpretação, mas o maior de todos eles, o desafio de discernir espiritualmente tudo aquilo que o Senhor revela e é verdade, e é a verdade. Assim, Senhor, rogamos a tua bênção, pedimos a iluminação do teu Espírito para receber a tua palavra nesta noite. É a tua palavra, Senhor, e ela é a verdade. Enxerga o homem aquilo que está diante de seus olhos. Dá, Senhor, ao teu povo olhos espirituais para enxergar a verdade que está diante de seus olhos. Pelos olhos da fé, Senhor, que possamos achar a Cristo e vê-lo nas Escrituras, pois Ele é a razão maior, central de toda a Escritura. Ajuda-nos e visita o teu povo nesta hora, pois sabemos que por tua palavra, a ação do teu Espírito, que aperfeiçoa e santifica o teu povo, é poderosa para trazer consolo, edificação, esclarecimento, convencimento, transformação, confrontação, arrependimento e fé. É o que precisamos, Senhor, todas as vezes. Concede-nos a humildade necessária para ouvir a tua voz. Concede-nos o entendimento necessário para ouvir e crer, abraçar todas essas verdades preciosas em nosso coração. Assim, Senhor, seremos abençoados e visitados por ti mesmo. Abençoando as famílias do teu povo, o Senhor preservará aos casais, aos pais e aos filhos, às crianças e aos jovens, aos adultos e aos velhos. O Senhor trará conforto para os enfermos, paz para aqueles que estão aflitos e com temores em sua alma. O Senhor trará força para os que se sentem fracos. Vem, Senhor, nós te pedimos, e nesta hora, dá aquela porção abençoadora do teu Espírito, derramando-o sobre nós, neste momento em que precisamos de compreensão e entendimento da tua palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Levítico capítulo 6, justamente o capítulo que nós começamos a estudar. Hoje nós vamos ver os versículos 14 a 18, Levítico capítulo 6, versículos 14 a 18. O que nós já estamos vendo, desde o capítulo 6, as ofertas que já foram apresentadas nos 5 primeiros capítulos de Levítico, mas primeiramente na perspectiva do adorador que levava a oferta. A partir do capítulo 6, nós começamos a ver a perspectiva agora da parte do sacerdote que era o receptor da oferta dos adoradores, exercendo a função de mediador. Então, o que é que nós vamos ver esta noite mais uma vez? Aquela oferta que já apareceu no capítulo 2, a chamada oferta de cereais, ou a oferta de manjares. E nós passamos algum tempo olhando para esta oferta, quando trabalhamos no capítulo 2, princípios básicos
que o Senhor exigia neste sacrifício, especialmente, como eu disse, na perspectiva do adorador. E o que vimos é que tanto a oferta poderia ser cozida ou não, era uma oferta de cereais, e havia uma simbologia nos ingredientes que deveriam ser levados, que deveriam ser apresentados. Era uma refeição que simbolizava a generosidade permanente, duradoura de Deus para com os adoradores em Israel e excluía elementos que representavam a corrupção dessa oferta, como o mel, por exemplo, ou o fermento. E tudo isso era para demonstrar consagração e dedicação ao Senhor, quanto à santidade, da parte daqueles que apresentavam esta famosa oferta de cereais ou manjares. Então nós vimos várias coisas quando olhamos para esta oferta no capítulo 2 deste mesmo livro, mas eu queria destacar apenas duas delas, introdutoriamente falando. Em Levítico 2, eu queria lembrar para vocês nesta noite, nós vimos repetidamente a ênfase dada pelo Senhor, na verdade, pelo menos 3 vezes, que a oferta de cereais literalmente era um ato de dedicação ao Senhor. E muitas vezes seguia o holocausto, aquela oferta de ascensão em que todo animal era queimado e ele era oferecido ao Senhor, então a sua fumaça subia aos céus e a ideia ali era de que o Senhor se satisfazia com a obediência do adorador em oferecer aquilo que o próprio Deus exigia. Embora essa oferta de manjares, ela também pudesse ser apresentada sozinha, mas ela sempre representava um ato de dedicação ao Senhor. Esta era uma verdade preciosa. E havia uma ideia por trás dessa dedicação. Era de que aqueles que se aproximavam de Deus para adorá-lo, uma vez que eram reconciliados com Ele, por iniciativa do próprio Deus, eles agora teriam acesso à sua presença e desejariam reconhecer também o seguinte: aquele que me perdoa e me salva é aquele a quem eu devo total consagração. É aquele que a quem eu devo consagrar toda a minha vida, os meus dons, os meus talentos, os meus bens. Então, quando faziam este sacrifício, eles traziam um tributo, ou traziam um penhor, por isso que essa oferta também era chamada de oferta de penhor. Eles ofereciam uma porção de seus bens, ou seja, uma parte daquilo que Deus generosamente havia lhes dado. Eles traziam então ao Senhor uma porção do seu pão diário, para que não esquecessem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o adorador na antiga aliança, ele entendia que esse presente de Deus era um símbolo, não apenas do fato de que Deus era aquele que providenciava tudo para o seu povo, tudo que o seu povo necessitava, mas também ele providenciava aquela porção dos seus bens que eles então tomavam agora para oferecer em adoração e consagração a Deus. Então essa oferta de manjares, ela era uma dedicação, como eu disse, uma oferta de penhor. Ela tinha um custo para o adorador. Ela fazia com que o adorador levasse esta oferta como prova de que agora ele estava dedicando aquilo que era mais importante, que fazia parte até mesmo do seu sustento, para aquele que sustentava e guardava todo o seu povo. Mas também nós vimos outra coisa. Nós aprendemos que esta oferta de manjares, ela era um memorial. No capítulo 2, versículos 2 e 3, no versículo 8 também, no versículo 10, no versículo 16, depois vocês podem conferir, nós vemos a oferta de manjares sendo apresentada pelo Senhor a Moisés, revelada para ele, como um memorial. E qual o significado então deste memorial? Deus reivindicaria esta oferta como ele reivindicaria sempre para si os primeiros frutos. Então a lição por trás era bem interessante.
o povo era ensinado a se consagrar e dar sempre o seu melhor para o seu Senhor. Então, quando eles traziam oferta, eles estavam devolvendo a Deus aquilo que Ele lhes deu, a fim de reconhecer o seu senhorio sobre tudo. Eles reconheciam que dependiam de Deus para tudo. E, em outras palavras, o próprio ato do adorador em dar aquela refeição à casa de Deus, a farinha, os bolos dos pães, os produtos assados ali, era um lembrete de que Deus era o dono da oferta. E eles estavam apenas devolvendo a Ele uma parte daquilo que lhe pertence, porque Ele é dono de tudo, Ele é o Senhor do universo, Ele é dono de tudo mais, Ele é o Senhor da vida. E ali, então, o israelita reconhecia que Deus era dono tanto da oferta quanto do ofertante. Tudo pertence a Ele. Foi o que vimos estudando o capítulo 2. Mas aí nós chegamos agora, mais uma vez, nesta mesma oferta, como eu disse, sendo tratada na perspectiva do sacerdote. Então, Levítico 6, versículos 14 a 18. O foco agora está no papel dos sacerdotes e, de forma resumida, você tem um aspecto agora aqui de dedicação da oferta de cereais sendo repetida, especialmente nos versículos 14 e 15, mas qual seria o verdadeiro foco desta passagem? O destaque da ação dos sacerdotes envolvidos nesta oferta, depois em que ela era queimada e oferecida como uma porção memorial. Guardem isso, mais adiante nós vamos explicar melhor. E o que eles fazem também com o restante dessa oferta tem um tremendo significado espiritual para o crente adorador da antiga aliança, mas também para nós, hoje, crentes na nova aliança. Porque à medida em que compreendemos o seu significado, à luz da gloriosa revelação de Deus em Jesus Cristo, nós vamos perceber a sua culminância. Ou seja, como tudo isso apontaria para Cristo é o nosso desafio, mais uma vez nesta noite, pedindo auxílio do Espírito Santo para compreender. Então vamos ver o texto, versículos 14 a 18. Esta é a lei da oferta de manjares. Os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor diante do altar. Um deles tomará dela um punhado de flor de farinha da oferta de manjares com seu azeite e todo o incenso que está sobre a oferta de manjares. Então o queimará sobre o altar como porção memorial de aroma agradável ao Senhor. O restante dela comerão Arão e seus filhos. Asmo se comerá no lugar do santo. No pátio da tenda da congregação o comerão. Levedado não se cozerá. Sua porção dei-lhes das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é, como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações, dentre as ofertas queimadas do Senhor, tudo que tocar nelas será santo. Há pelo menos aqui 3 ou 4 verdades que eu gostaria de destacar para os irmãos nesta noite. A primeira delas, que eu gostaria que você observasse bem, é que na oferta de cereais o adorador se entregava a Deus, ele se consagrava a Deus, a ideia de entrega. Veja só, nos versículos 14 e 15 nós veremos isso. E esse temor, ele deveria produzir no adorador uma espécie de alegria solene. Não era uma alegria irreverente, não era um fervor selvagemente desrespeitoso, mas era um fervor reverente, era uma alegria solene. Era a alegria de se estar na presença de Deus, após ter a certeza e a garantia de que é Ele quem perdoa os pecados de seu povo. Segundo lugar, eu também gostaria que você visse especialmente, nos versículos 16 e 18, que é Deus quem desenha, simbolicamente, um círculo de admiração
ao redor de todas as atividades de seu tabernáculo. É como se ele cercasse o seu povo, o envolvendo em tudo isso. Era o objetivo dele, fazer com que o seu povo entrasse em sua presença para ter comunhão com ele. Mas tudo que estava envolvido nesta adoração precisaria ser santo. E assim, haveria uma alegria santa, uma bem-aventurança solene, que era experimentada pelo adorador quando ele entrava no tabernáculo e ele era envolvido nesse círculo divino de admiração. Eles entravam e ficavam admirados na presença do Senhor com tudo aquilo que ali estava acontecendo. Terceira verdade, o versículo 17 vai nos mostrar. Nós vamos ver que nem mesmo o menor detalhe deste serviço de culto seria insignificante para o Senhor. O nosso Deus é preciso e detalhista naquilo que Ele faz e nos ensina. Por isso, Ele teria grande preocupação com os mínimos detalhes do que lhe seria oferecido na adoração. E em quarto lugar, os sacerdotes também, nesta passagem, eles deveriam comer o restante desta oferta de cereais, não tanto para o seu pagamento, mas para a segurança do adorador. Parece de imediato, quando nós lemos que o que deveria ser comido pelo sacerdote tinha a intenção de alimentá-los, ou de alimentá-lo, quando na verdade havia algo envolvido ali no tocante à proteção, à segurança do ofertante, na atitude do sacerdote. Então vamos ver por partes. Primeiro, a oferta de manjares ou de penhor era uma entrega simbólica do adorador na antiga aliança a Deus. Esse era o sentido, esse era o significado. Olhem novamente comigo para os versículos 14 e 15. Nestes versículos, a oferta de cereais ou de manjares é apresentada como uma entrega simbólica de nós mesmos a Deus. Esta é a lei da oferta de manjares, verso 14. Os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor diante do altar. Um deles tomará dela um punhado de flor de farinha da oferta de manjares com seu azeite e todo o incenso que está sobre a oferta de manjares. Então, queimará sobre o altar como porção memorial de aroma agradável ao Senhor. Aqui, irmãos, nós vemos na entrega da oferta de manjares um ato simbólico, onde o adorador dedicava tudo o que tinha e tudo o que era propriedade e corpo para o Senhor. Ou seja, o ofertante pertencia a Deus e a oferta também. E isso é o que está sendo declarado aqui na oferta de cereais. A refeição ou o grão representava a devoção do adorador, a leal dedicação do servo de Deus ao se apresentar para prestar culto ao Senhor de toda a terra. Como Deus é Senhor e providenciou tudo o que temos, esse tipo de oferta, irmãos, era uma expressão pública de devolução ao Senhor, da parte do adorador, daquilo que lhe era devido. Então, havia uma consagração de corpo e alma, e também de dons ou presentes pertencentes ao adorador, ao próprio Deus. E assim, esta era uma oferta na qual o adorador expressava a sua total consagração para com o seu Deus. Isso é importante, porque revela algo que por vezes nós pensamos ser simplesmente mecânico, ritualístico e frio naquilo que Deus determina. Não pensemos assim. Quem gosta da bagunça, da desordem, da informalidade é o diabo. Ele é quem promove isso, por vezes, no meio do povo de Deus, e infelizmente é o que nós estamos percebendo em um tipo de adoração desrespeitosa, irreverente, disforme, cada dia mais no meio da igreja. Não foi assim que Deus ensinou ao seu povo. Ele ensinou que por meio da ordem e da decência, por meio da reverência com a alegria, do fervor com a solenidade,
ele então seria adorado da forma que ele deseja. E ele deseja da parte do seu povo total dedicação. Nós não podemos nos aproximar para adorar a Deus sem esse sentimento, sem o coração preparado para isso. Número 2, o propósito da adoração, portanto, era de ter comunhão com Deus e de se aproximar dele. E agora, é claro, nós temos duas aplicações, eu diria, gloriosas que podemos tomar do Novo Testamento. A primeira delas eu já usei quando nós estudamos Levítico 2. Eu queria chamar você novamente para ela, Romanos capítulo 12, por favor. Carta aos Romanos, capítulo 12. Você vai notar que a linguagem que o apóstolo usa, neste quesito aqui, ela é levítica. Agora, encontrando o seu pleno cumprimento em Cristo, obviamente. Veja que Romanos 12, versículos 1 e 2, nos revela o apóstolo Paulo convocando os crentes a dar tudo de si mesmos a Deus como sacrifícios vivos, ou seja, o propósito da adoração, quando o crente se aproxima de Deus, é oferecer-se a Ele para que se tenha comunhão, de fato e de verdade. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis, ou que ofereçais o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observem que o cumprimento, então, de tudo aquilo que foi ensinado pelo Senhor na antiga aliança, alcançaria plenitude no próprio Senhor Jesus Cristo. O cumprimento final, portanto, irmãos, desta oferta de cereais, não é, sem sentido, cumprida em Cristo, esta porção memorial. Eu tenho dito, irmãos, e este tem sido o nosso grande exercício, pesquisa e investigação, quando estudamos as Escrituras do Antigo e Novo Testamentos. O conceito memorial na Bíblia não tem nada a ver com uma mera lembrança. Isso faz com que o que fazemos no dia do Senhor perca a sua força. Isso faz com que enxerguemos os meios de graça de uma forma afastada do que diz a Bíblia, quando ela revela que é por meio destes meios de graça que o Senhor aperfeiçoa o seu povo, promovendo o desenvolvimento da sua salvação. Por que esta oferta de cereais, ela encontra o seu cumprimento final na obra do próprio Senhor Jesus? Deixe-me repetir mais uma vez. Não é interessante que na noite em que ele foi traído, o Senhor Jesus usou o ato de dar e partir o pão como símbolo de sua entrega total de si mesmo, como um sacrifício em nosso favor? A entrega de seu corpo, de sua pessoa inteira, como um sacrifício ao Senhor. E assim, o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, ao partir aquele pão e ao distribuí-lo ao seu povo, nos recorda a sua doação total como um sacrifício perfeito a Deus. O que isso nos lembra? Veja o sentido memorial. Isso nos lembra que esta oferta, ela envolvia total consagração. Quando somos lembrados disso e comemoramos isso, e nos regozijamos com isso, e participamos dos benefícios disso, toda vez que estamos sob os meios de graça, e especialmente quando chegamos até a mesa do Senhor, nós então sabemos que Ele deu todo o seu corpo, e Ele fez isso como um sacrifício, para que pudéssemos agora, como sacrifícios vivos e santos e agradáveis a Deus,
prestar o nosso culto racional. O que é o culto racional? É o culto que prestamos a Deus com a nossa mente e o nosso coração, com o vigor transformado e renovado pelo poder do Evangelho, com a mente de Cristo agora entendendo o significado real de tudo o que fazemos. Então não fazemos nada sem entender ou perceber a preciosidade da salvação que nós recebemos do nosso Senhor. Então, quando isso acontece, eu simplesmente desejo lembrar primeiro que a oferta de cereais, do mesmo modo que teve significado para o crente do Antigo Testamento, é uma oportunidade de simbolizar a nossa total consagração e entrega a Deus. Ela também nos lembra que devemos nos entregar a Deus e nos alegrarmos na entrega de Jesus ao Pai em nosso favor, pois Ele é a oferta perfeita, o sacrifício perfeito em favor de seu povo. Mas, em segundo lugar, há uma outra verdade que eu gostaria também que você percebesse, e você vai notar isso de forma preciosa nos versículos 16 a 18 de Levítico 6. Vamos voltar para lá. Ali você encontra um manto de santidade e admiração que envolve tudo o que acontece no tabernáculo. Nos versículos 16 a 18, Moisés então falaria aquilo que deveria ser feito com o restante da oferta de manjares. Aquilo que não foi dado como oferta memorial e queimado, que deveria produzir um aroma agradável ao Senhor, restaria e deveria ser parte de uma refeição pactual. Veja só, versículos 16 a 18. O restante dela comerão Arão e seus filhos. Asmo se comerá no lugar santo. No pátio da tenda da congregação o comerão. Levedado não se cozinhará. Sua porção dei-lhes das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é, como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações, dentre as ofertas queimadas do Senhor. Tudo que tocar nelas será santo. Nós podemos aprender aqui pelo menos 4 lições com estes versículos. Primeiro, quando este pão fosse comido por Arão e seus filhos, deveria ser comido asmo, sem fermento. Não poderia haver fermento na massa ou no bolo que prepararia o pão. Veja, quando nós estudamos Levítico 2, vimos que este era um sinal de pureza e consagração. Não deveria haver nada na oferta de cereais, nada na farinha, cozinhada ou não, que pudesse contribuir para o seu apodrecimento ou deterioração. Precisava ser comido assim, sem fermento. Segundo, observe que só deveria ser comido no pátio do tabernáculo. Observe, se comerá no lugar santo. No pátio da tenda da congregação o comerão. Esta é a segunda observação. Terceira, apenas os homens, varões, descendentes de Arão, poderiam comê-lo. Outras ofertas deveriam ser dadas aos sacerdotes, das quais todas as suas famílias seriam sustentadas, poderiam participar. Mas aqui, observem, você tem um destaque nesta oferta. Enquanto as demais eram utilizadas para sustentar a descendência sacerdotal de Arão, porque eles não receberiam terra para cultivar, eles não teriam tempo para trabalhar a terra, e eles seriam sustentados pela generosidade dos seus irmãos. Esta oferta especificamente não poderia ser comida pelas famílias como um todo, mas apenas pelos próprios sacerdotes. Quem eram os sacerdotes em Israel? Os descendentes de Arão, somente os do sexo masculino. Por que razão? Porque eles foram ordenados pelo Senhor, consagrados por Ele.
eles tinham um ministério santo a ser exercido em seu tabernáculo. Por fim, observe a exigência também, irmãos, de que todos aqueles que entrassem em contato com o que estava acontecendo naquele círculo criado por Deus de comunhão e devoção, precisariam ser consagrados. Isso é dito de uma forma interessante no versículo 18, observem. Tudo o que tocar, está lá no final, tudo o que tocar nelas será santo. O que isso parece aqui indicar? Que se provavelmente você, por um acidente, tocasse na sobra desta oferta de cereais, você seria consagrado. É a primeira leitura. Até o movimento neopentecostal gosta disso, tem uma música que diz isso, né? Que suas mãos estão cheias do poder de Deus e tudo aquilo que você toca será abençoado, e tudo aquilo que você toca será santo, mas o sentido não é esse. Aqui, o que o Senhor pretendia dizer claramente é que ninguém comesse desta sobra, se não tivesse sido consagrado para tal. Se não tivesse sido separado para isso, que não tocasse nisso. Era algo sério. Em outras palavras, de 4 maneiras bem distintas, irmãos, Deus estava desenhando um círculo de admiração, devoção ao redor do altar e desta oferta. Ele estava enfatizando santidade na comunhão com Ele, e a necessidade da santidade na comunhão com Ele era algo muito sério. Outra coisa, o sacerdote era um mediador. Perceba, ele era aquele que ficava entre o povo e o Senhor. Ele representava a santidade do Senhor para o povo e representava os sacrifícios do povo de volta para o Senhor. E como sacerdote, comer desta oferta de cereais era uma figura da comunhão de todo o povo de Deus com o Senhor. Ele deveria comer a oferta sem fermento para que o material daquele sacrifício fosse santo. Ele deveria comer o sacrifício ou a oferta nos átrios do tabernáculo para que o lugar onde ele comesse também fosse santo. Somente os sacerdotes do sexo masculino deveriam comê-lo, porque aqueles que comiam deveriam ser consagrados para isso, portanto, santificados para aquele serviço. E somente os sacerdotes consagrados ao serviço do tabernáculo poderiam comê-lo para que a santidade desta oferta pudesse ser protegida. Veja só, Deus estava mostrando ao seu povo aquilo que era mais solene: entrar em comunhão com Ele, fazer parte daquele momento de adoração, estar presente naquele círculo envolvente de admiração e devoção ao Senhor que o salvou com mão poderosa. Normalmente nós falamos em desejar a alegria, o deleite, o prazer e a bem-aventurança da comunhão com Deus, e de fato é uma alegria, é um prazer, é uma delícia, é a nossa maior felicidade estar na presença do Senhor. O salmista canta: na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Mas, irmãos, quando chegamos à presença de Deus, essa alegria deve ser solene, essa bem-aventurança deve ser santa, esse deleite deve ser estrondosamente terrível. Não se assemelha às alegrias, prazeres ou deleites triviais do mundo. Não é a leve e fraca felicidade despreocupada do mundo. O adorador precisava ter consciência de que ele estava entrando em comunhão com um Deus santo. E este sacrifício nos lembra, portanto, que quando entramos na presença de Deus, entramos na presença do Santíssimo. E então, ele desenha um círculo de admiração ao redor do altar e de suas ofertas.
E se ele fez isso na antiga aliança, quanto mais deveríamos ir à sua presença, vindo ao Monte Sião com esta solene alegria, com uma felicidade sagrada, com um deleite cheio de temor, não banalizando o privilégio da sua presença, não diminuindo de forma alguma a sua alegria, mas reconhecendo quão profundo é estar na presença de Deus. Quando Moisés estava na presença de Deus, vocês lembram em Êxodo, ele tirou as sandálias de seus pés, amando do Senhor, porque ele disse: você está pisando em terreno santo. Onde está o terreno santo hoje? Em Israel? Absolutamente não. O terreno santo sempre está onde o povo de Deus se reúne em toda a face da terra para prestar culto a Deus. Meu professor de teologia bíblica no seminário costumava dizer: onde o povo de Deus pisa o seu pé, o Senhor diz, aí é terreno santo. Vocês conseguem perceber isto? Vocês conseguem refletir que povo somos nós? Quem você é como um cristão, seguidor de Cristo? Onde nós pisamos, onde nós nos reunimos, seja aqui nesta cidade, seja na selva, no meio da Amazônia, seja debaixo de uma árvore na África, ou seja em esgotos escondidos na China, ou em quartos reclusos no Oriente, onde o povo de Deus se reúne para adorar o santo. Esse terreno é solo santo. Essa é uma verdade preciosa, porque quando o povo de Deus se reúne para adorá-lo em nome de Cristo, estar na presença de Deus, com tanta frequência nas Escrituras, provoca no meio do povo de Deus, não essa felicidade passageira, não esta admiração fugaz do mundo, mas temor e tremor. E a questão é por quê, meu irmão? Porque Deus, o nosso Deus, nos diz a Bíblia, é fogo consumidor. E assim a alegria do adorador é uma alegria solene, e esta mesma oferta nos lembra acerca disso. Terceiro lugar, até a menor coisa, o menor detalhe que fazemos na adoração é muito importante para Deus. Veja o versículo 17, lá de Levítico 6. Observe a instrução dada ali. Levedado não se cozerá, sua porção dei-lhes das minhas ofertas queimadas, coisa santíssima é. Veja, perceba aqui que os detalhes de trazer bolos assados ao Senhor não seriam ignorados por ele. Nem mesmo o menor detalhe seria esquecido, e nem a menor oferta ou ato de dedicação, consagração, considerado insignificante para ele. Pense nisso, esses pães ou bolos trazidos ao Senhor como oferta, são declarados pelo Senhor como santos. Esses pães asmos, os cereais das ofertas, eram sagrados para o Senhor. Ao ler tudo isso, nós poderíamos pensar, mas que sacrifício insignificante, algo tão pequeno. Será que seria digno de ser visto pelo próprio Deus? Mas aqui notem, o Senhor diz que até mesmo os bolos trazidos pelos israelitas, adoradores mais humildes e pobres do seu povo, diante de sua presença, seriam santos para ele, significativos aos seus olhos. O Senhor então estava prestando atenção até mesmo nos detalhes que passam despercebidos aos nossos olhos. Agora, isso na verdade, irmão, sugere o ponto mais importante que eu gostaria de destacar e chamar a sua atenção hoje à noite. Nós começamos a ver isso desde o versículo 15 até o 18.
E o ponto mais importante a ser destacado nesta noite, aqui, nesta passagem, é este: que a função desta oferta ou sacrifício de cereais, não era para que eles passassem sem comer alguma coisa, não era para sustentá-los e não deixá-los com qualquer necessidade, porque, como eu disse, Deus havia providenciado outras maneiras de sustentá-los, inclusive suas famílias. Não era tanto aqui para o pagamento sacerdotal, mas perceba, era para a própria segurança do crente. Então, a ênfase principal aqui, do começo ao fim, na perspectiva dos sacerdotes, estava nas ações desempenhadas por estes homens, que significavam o seguinte: que esta oferta era adequada e que ela estava sendo recebida pelo Senhor. Eles eram santos mediadores entre Deus e o povo, entre o povo e o seu Deus. E tudo o que faziam nesta oferta, tudo o que lhes foi ordenado a executar nos versículos de 15 a 18, teria como objetivo confirmar ao adorador que sua oferta foi aceita por Deus. Sem um mediador, o povo não conseguiria adorar a Deus. Veja o versículo 15, por exemplo. Quando você olha para ele, quando esta oferta era levantada, o sacerdote deveria tirar dela um punhado de farinha fina e queimá-la no altar. Para quê? Qual o objetivo? O que acontecia? Para que o crente que estava adorando ao Senhor no tabernáculo pudesse ver a fumaça de seu sacrifício subindo para os céus, subindo para o Senhor. Então, era uma imagem da eficácia daquele sacrifício subindo ao Senhor. Ele podia ver isso com seus olhos, ele podia enxergar isso fisicamente, mas não parava por aí. O que ele via também era o sacerdote comendo o sacrifício. O sacerdote era consagrado à obra do Senhor. Ele não deveria tocar em nada que profanasse o tabernáculo, o serviço de culto a Deus no tabernáculo. Então, se o sacerdote comesse esta oferta de cereais trazida por você, qual seria a sua impressão imediata? Eu trouxe aquilo que atendeu os requisitos determinados por Deus em sua palavra. O sacerdote aceitou, ele queimou parte dela. O sacerdote aceitou, agora ele está comendo a outra parte dela, ou seja, o meu sacrifício de adoração a Deus foi aceito. Ele deveria comer ali mesmo, no pátio do templo, não apenas porque era um recinto sagrado, mas para que o povo testemunhasse que a sua oferta foi aceita perante Deus. Veja como tudo isso era envolvente, apropriadamente envolvente, porque os próprios sacerdotes participavam de tudo isso. Eles eram os mediadores, eles recebiam sua porção da oferta para confirmar a aceitação pelo Senhor daqueles que estavam adorando o Santo de Israel. Os sacerdotes faziam tudo aquilo para provar diante de Deus que os crentes estavam sendo aceitos, para ajudá-los, oferecendo-lhes segurança, certeza do perdão. Vocês percebem a lógica do que nós fazemos na adoração? Vocês lembram que tudo o que nós fazemos nos lembra que a nossa aceitação se dá pelo perfeito sacerdote que temos, pela oferta perfeita que ele nos ofereceu perante o Pai, de modo que nós não somos desprezados jamais. Veja, os sacerdotes tinham a obrigação de auxiliar os adoradores de Deus, garantindo a eles que eles estavam sendo aceitos perante o Senhor, que a sua consagração era sincera e real. Não é interessante, irmãos,
notar que Deus estabeleceria esses atos cerimoniais para ajudar o seu povo a ter segurança e paz. Sempre nos chama a atenção que as Escrituras falam muito sobre isso. Mostram as Escrituras sempre o Senhor revelando a maneira como Ele ensina e determina que o seu povo faça aquilo que o agrada e o adore assim, a fim de encontrar paz e segurança para a sua alma. Esse, de fato, é para mim um dos grandes testemunhos de que as Escrituras são divinamente inspiradas, que as Escrituras são de fato a palavra de Deus, porque como os homens poderiam ter previsto que os crentes, por séculos e séculos, lutariam com a plena certeza da aceitação e do perdão de Deus, e ainda assim, ao longo da palavra, encontrariam inúmeras provisões da parte de Deus, sendo destinadas a ajudar o seu povo a encontrar segurança de salvação. Levítico 6 nos oferece apenas mais um exemplo de tantos que nós temos nas Escrituras. Agora, irmãos, é óbvio, é fato, que o papel dos sacerdotes apontava, em última análise, para o papel do grande sumo sacerdote das nossas almas, que é a nossa garantia. Muitos cristãos hoje, porque confundem as coisas, misturam certeza e segurança de salvação. Aqueles que creem firmemente em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, têm certeza da sua salvação. Isso é real. Ele declara, ele afirma, ele diz, com o coração e com os seus lábios, mas a segurança, ela pode viver altos e baixos. Conquanto eu tenha certeza, a segurança, dependendo das circunstâncias, ela pode ser abalada. Quem é que nos lembra sempre, sempre, sempre e sempre que é o nosso Deus, que nos ama, que não poupou o seu próprio Filho para dar a sua vida por nossos pecados, que renova as nossas forças, de modo que quando a nossa segurança está abalada, Ele firma novamente os nossos passos? O mesmo Deus que sempre nas Escrituras fez questão de revelar que Ele sempre, sempre e sempre seria a garantia e a segurança para o seu povo. O crente é assegurado pelo sacrifício de Cristo, sabendo que não é apenas um pão asmo que foi oferecido ao Senhor, mas em suas próprias palavras, este é o meu corpo que é dado por vós, este é o meu sangue derramado em favor de muitos. Embora possa ser difícil para um adorador, pudesse ser difícil para um adorador na antiga aliança, crer que grãos poderiam ser sagrados para o Senhor, não deveria ser difícil para o adorador na nova aliança perceber que a pessoa do próprio Filho de Deus é extremamente preciosa para ele, o Senhor, e isso faz com que seja um grande benefício para a nossa alma, uma grande eficácia, uma garantia de que grãos, sangue de touros ou bodes jamais poderia nos dar. O próprio sacrifício de Cristo, meus irmãos, serve para assegurar ao povo de Deus estas preciosas verdades. E o que faz o ministro no Novo Testamento? Ele trabalha também com o desejo de estar servindo ao povo de Deus. De que maneira faz o ministro isso? Assegurando ao povo de Deus os propósitos divinos para com este povo. À medida em que
o povo abraça as promessas do Evangelho pela fé. O que faz o ministro? Ao servir ao povo de Deus, ele sai do caminho. Ele não media. Senão esse encontro, ele traz a palavra do Evangelho. Quem ele anuncia? Cristo. E quando ele anuncia Cristo, ele sai. Se não há Cristo na pregação, aí sim, a mensagem herética, a falso evangelho, a distorção da verdade. Mas quando o ministro aponta o caminho do mediador, ele faz aquilo que deve ser feito. Ele diminui para que o Redentor cresça. Em algumas igrejas, o que nós vemos ainda hoje é a figura do homem como um sacerdote entre o povo de Deus e o altar. É assim em Roma, modificando apenas há pouco tempo, nos seus últimos concílios, mas ainda hoje algumas missas romanas são celebradas com o sacerdote entre o altar e o povo. Veja, a indicação simbólica disso é que aquele homem ainda está fazendo uma mediação para que o povo chegue à presença de Deus. Mas como é que os ministros reformados eles se postam? Atrás da mesa, não entre o povo e a mesa. E que indicação é essa? De que eles não são mediadores. Eles não fazem papel de mediadores. Quando eles agem assim, a mensagem clara e real, tendo a palavra em suas mãos, é: Jesus é o seu mediador, porquanto não há outro mediador entre Deus e os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Você vem até Ele, Jesus, e você não vem através de mim, o pastor, você não vem através dos ministros, você não vem através dos presbíteros, mas você vem a Ele pela graça do Espírito, através de seu sangue derramado. Você vem diretamente a Ele, Cristo Jesus, e você tem comunhão com Ele, Cristo Jesus, e o trabalho do ministro é garantir que você compreenda isso, e quando você entende isso, e é levado até o Salvador, ele sai da frente. Ele diz: olhe para Cristo, creia nele e seja salvo. Não há salvação em nenhum outro nome, porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, porque somente nele, encontrando-se com ele, há plena certeza de que nós somos aceitos por Deus. E você sabe, a beleza do sacrifício do Senhor Jesus Cristo é que não foi um sacrifício que trouxemos para Deus. Você sabe disso. Foi um sacrifício que o Pai e o Filho fizeram em nosso favor. Há um acordo, a Bíblia menciona, na teologia reformada nós chamamos de pacto da redenção entre as pessoas da Trindade, em que o Pai elabora o plano da nossa salvação. O Filho vem na plenitude dos tempos, encarna e executa o plano da nossa salvação. E quem aplica a salvação na alma do povo de Deus? O Espírito Santo. Nós não trouxemos esse sacrifício a Deus. Não tivemos absolutamente nada a ver com esta oferta. E mesmo assim, suas consequências e resultados ainda hoje são ofertados a todos os que confiam em o nome de Jesus. Você entende onde tudo o que o Senhor preparou iria culminar? Você entende que assim como no passado, sem fazer o que Deus exige, ainda hoje o homem não pode se achegar a Deus, e o caminho sempre será o mesmo, por meio do sangue, por meio do sacrifício. Mas esse não é um sacrifício que o adorador apresentaria.
mas um sacrifício que seria para o seu benefício, ofertado pelo próprio mediador, quando entregou a sua vida pelos pecados de seu povo. Irmãos, isso deveria mudar a nossa perspectiva quando nós nos dirigimos à igreja, à casa de Deus. Isso deveria mudar a nossa perspectiva como nós enxergamos o Evangelho. Como nós temos aprendido no Evangelho de João, pelas manhãs, aos domingos de manhã. Isso deveria mudar a nossa perspectiva como nós olhamos para Cristo e adoramos a Ele. Veja com que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato nós somos. Porque essa perfeita oferta garante para nós certeza e segurança de salvação. Então você pode ir e vir. Você pode vir do jeito que você está. E se você pertence a Ele, Ele não vai te abandonar jamais. Você pode chegar aqui todo quebrado, todo moído, cheio de dúvidas, dissabores, tristezas, decepções, e você se encontra com essa perfeita oferta. Você é lembrado que o sangue purifica tudo, perdoa tudo, redime de tudo. E você não sai do mesmo jeito que entrou. Se isso tem acontecido com você, a minha oração é: Senhor, abre os olhos para que Ele possa ver. Que grande bênção nós experimentamos juntos aqui, adorando aquele que é o perfeito sacrifício, a oferta e penhor da nossa gloriosa salvação. Vamos orar. Nosso Senhor e nosso Deus, a única forma pela qual podemos experimentar a certeza de não sermos condenados é descansar e confiar somente em Cristo para a nossa salvação. Senhor, por mais gloriosas que fossem essas ofertas de cereais no passado, por mais encorajadoras que fossem elas para o adorador da antiga aliança, quando via aquela fumaça subindo em direção ao céu, ou aqueles sacerdotes comendo os grãos e revelando que tudo aquilo era aceitável diante do Senhor, nenhuma dessas coisas poderia limpar completamente as consciências dos adoradores naquele período. Somente o sangue de Cristo poderia fazer isso. E por isso, Senhor, nós oramos que, se ainda não temos aplicado tudo isso, a nossa alma e confiado nele, nós jogaremos fora tudo que o Senhor nos oferece e perderíamos a nossa única esperança de salvação. Mas que grande bênção é poder ouvir a voz do Teu Evangelho e correr sim para Cristo, pois Ele é a única esperança de Seu povo. Mas não apenas a única esperança de salvação de seu povo, Senhor, Ele é o único que pode assegurar aos nossos corações nesta noite a graça, a misericórdia, os propósitos gloriosos do nosso Deus. Senhor, aplica tudo o que acabamos de ouvir. Não permita, ó Senhor, que a Tua palavra volte vazia, pois a Tua promessa é de que ela não voltará, mas que ela produza gloriosos frutos em nossa alma. Tudo isso para a Sua glória. Pedimos em nome de Jesus. Amém.